É com grande alegria que chego até você mais uma vez para, através do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, vivermos 30 minutos de muita fé, de muita esperança, de muito mover de Deus nas nossas vidas. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, aproximar-se mais e mais dele e a cada dia servi-lo com alegria. É meu propósito aqui administrar na vida de todos vocês os preceitos sagrados e importantes extraídos da Bíblia e ministrando as palavras bíblicas aos corações, ver vocês cada dia mais fortes, cada dia mais animados, cada dia mais alegres, cada dia vencendo os obstáculos, dificuldades e problemas que a vida muitas vezes apresenta. Durante o tempo do programa, eu quero fazer com vocês 2 orações. Eu quero ministrar uma palavra bíblica. Eu quero compartilhar com vocês coisas boas da parte de Deus, que contribuem para que nós possamos nos fortalecer como cristão, vencer os desafios da frieza, da indiferença, da incredulidade e caminhar sempre em frente, sabendo que com Cristo nós alcançamos as mais importantes e preciosas vitórias. A primeira oração que eu faço no programa é a oração da gratidão, onde eu peço a Deus a recompensa na vida de todos vocês que, contribuindo com o programa, estão proporcionando recursos para que eu possa fazer esta obra. A segunda oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu coloco diante de Deus, eu apresento diante de Deus todos os nomes de vocês. Apresento todos vocês que estarão orando comigo. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão? Quer apresentar o nome de alguém que você conhece e gostaria de ver abençoado por Deus? É muito fácil. Você vê aí na tela 2 telefones, um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Você pode, pelo WhatsApp, passar uma mensagem por escrito. E aí, nessa mensagem, você coloca o seu nome em primeiro lugar, depois faz uma lista de quantos nomes você quer que seja apresentado. E nós vamos orar juntos, crendo no milagre, porque o Deus que servimos é o Deus que opera milagres, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que faz obras importantes e gloriosas. E, desta forma, nós vamos recebendo de Deus aquele fortalecimento para que vivamos uma vida muito melhor. E você que já contribui com o programa, eu sou profundamente agradecido. Mas peço a você que ainda não contribui para abrir o coração e vir nos ajudar a fazer esta obra evangelística, missionária, que tem contribuído para que o povo de Deus seja fortalecido. E você estará contribuindo com uma boa causa. Não estipula o valor. É você, dentro da sua possibilidade, é que determina o valor que você pode contribuir. E aí, querendo nos ajudar a fazer esse programa, passe uma mensagem também por escrito, pelo WhatsApp, dizendo: eu também quero contribuir. Alguém vai entrar em contato com você e você determina como será. Valores, como se você quer receber carnê, se você quer passar um cartão de crédito, se você deseja passar um Pix. Você administra a maneira que você quer contribuir. E o que eu faço aqui é orar pedindo a Deus para abençoar e recompensar todos vocês. Quero convidar você para estar conosco neste domingo próximo. Nós teremos o culto da manhã, às 10 horas, e o culto da noite, às 19 horas. Ter você conosco será sempre um privilégio. Receber você será uma bênção. Então venha prestigiar os nossos cultos, participando de momentos importantes e maravilhosos na casa do Senhor. Você mora longe, não tem como vir pessoalmente, então entra no YouTube, procura lá Falando ao Coração e você, de onde estiver, vai poder cantar conosco, orar conosco e receber a mensagem e a ministração da bênção de Deus na tua vida. Então espero você participando. Toda quarta nós temos também um culto muito abençoado aqui e ter você conosco será sempre um grande e importante privilégio. Deus tem bênçãos especiais na vida de todos aqueles que buscam a Ele de todo o coração. E ter você conosco será sempre um privilégio, sempre uma bênção.
Eu quero neste instante fazer a primeira oração, pedindo a bênção da recompensa na vida de todos os que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. Tenho aqui os nomes de Luciana Moreira de Souza, de Rio Verde, Goiás, Ayrton Pereira da Silva, de Sancrelândia, Goiás, Samuel Borges Campos, de Goiânia, Sueli Alves da Silva, de Goiânia, Maria das Graças Duarte Ferreira, de Goiânia, e também Maria Madalena de Souza, de Aparecida, de Goiânia. A todos vocês, a minha gratidão. Obrigado por renovar o seu compromisso ou por passar a contribuir. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um. E oro com vocês agora. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada evangelista associado deste programa. Obrigado por essas pessoas entenderem a importância de patrocinar a Tua obra para que o Teu nome seja proclamado. As Tuas bênçãos sejam ministradas e vidas e mais vidas sejam abençoadas. Por isso, Pai, recompensa cada um com todas as bênçãos prometidas na Tua palavra, dando saúde, dando alegria, dando paz, dando prosperidade, dando força para o trabalho, dando assim, ó Pai, aquilo que é necessário para que cada um viva e viva bem e desfrute do melhor desta terra. Abençoa e recompensa estes teus filhos e filhas que patrocinam este programa. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Vamos para a ministração bíblica de hoje. E para esta palavra eu quero ler em Lucas, o último capítulo do Evangelho segundo escreveu Lucas. Os últimos versículos que vão dizer assim. Então os levou fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Neste texto, alguns pontos importantes que eu quero extrair uma meditação em cada um deles para ministrar na vida de vocês. Em primeiro lugar, nós observamos que Jesus cumpriu o seu ministério. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que Jesus Cristo nasceu na forma humana, mas Jesus como Deus nunca precisou nascer, porque entendemos que Deus se manifesta como Deus o Senhor, como Deus o Salvador e como Deus o Consolador. Deus é um só, mas Ele se apresenta destas formas para que nós possamos melhor relacionar com Ele e melhor entender. Por isso nós precisamos de alguém que dirige a nossa vida, é o Senhor de todas as coisas, o Deus Criador e benfeitor de todas as coisas. Precisamos de alguém que nos liberta da pena do pecado, salva a nossa alma e nos ajuda para que nós possamos tomar posse daquilo que Deus deseja para cada um de nós como filhos dele, a herança eterna dos céus. E aí nós temos Jesus, o Salvador por excelência. Quando precisamos vencer os desafios da vida, as dificuldades que nós vamos tendo diariamente no administrar da vida cristã, nós temos a presença do Espírito Santo aqui conosco. A presença de Jesus na terra manifesta Deus no céu, Jesus na terra, e quando Jesus volta para o céu, Ele manda o Consolador para que nós não ficássemos sozinhos, ficássemos como que abandonados. Os discípulos que andaram com Jesus durante o período do seu ministério, aprenderam a desfrutar da presença dele. E como eram felizes, como viviam alegres, como viram tantas coisas maravilhosas, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Onde Jesus chegava, se tinha um morto, ele ressuscitava. Se faltava pão, ele multiplicava. Se faltava uma bebida como o vinho, por exemplo, ele transformava a água em vinho. Se a tempestade assolava, ele repreendia a tempestade e a bonança que tomava conta. Se tinha alguém enfermo, seja a enfermidade que fosse, ele curava aquela pessoa. Se tinha alguém oprimido, possuído pelos demônios, ele libertava as pessoas. Então veja, Jesus fez obras maravilhosas e esses discípulos estavam vislumbrados com a presença dele aqui e eles do lado dele.
quão preciosas foram as caminhadas que eles tiveram com Jesus, vendo e participando de tudo isso, porque Jesus é aquele que compartilha conosco a obra dele aqui na terra. Tanto é que quando Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele está dizendo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco. Nós vamos à frente e ele vem nos acompanhando com as bênçãos, com a proteção e com a potencialização das palavras que pronunciamos para que elas possam encontrar nos corações guarida. E aqui, Jesus, ao terminar o seu ministério, vocês lembram que ele foi preso, depois de preso foi condenado injustamente à morte, foi levado à cruz do Calvário, ali ele rendeu seu espírito, suspirando as últimas vezes, depois tirado da cruz, ele foi levado à sepultura, isso foi numa sexta-feira à tarde, ele ficou sepultado ali aquele primeiro dia, passou o segundo dia que foi o sábado, e quando chegou o terceiro dia, porque era a promessa dele, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Quando chegou o terceiro dia, logo pela manhã, as pessoas chegaram no túmulo para ver como estavam as coisas e tiveram uma grata surpresa. A pedra do túmulo estava removida, um anjo estava sentado sobre a pedra e esse anjo fez uma pergunta que ecoa aos nossos ouvidos até os dias de hoje. Por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, nesta pergunta Jesus está já trazendo a informação. Ele não está aqui. Segundo, ele não está mais morto. Terceiro, ele está entre os vivos e não entre os mortos. E aí, aquelas pessoas puderam entender tudo aquilo, tiveram dificuldades, porque na cabeça deles isso era um fato que eles não esperavam. Pensavam que tudo tinha terminado, pensavam que não tinha mais saída. Mas eles foram orientados pelo próprio anjo que disse, olha, vocês vão informar aos outros que Jesus já ressuscitou. E assim, aquelas duas mulheres que ali estavam, saem à procura dos discípulos para contar para eles a novidade. Os discípulos, ficando sabendo daquilo, correm até o túmulo para confirmar todas as coisas. E confirmando aquilo, eles saem também felizes e alegres, dizendo, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Nesse período em que Jesus manteve-se vivo, mas depois desse estado de ter vencido a morte e ressuscitado, ele apareceu para um, apareceu para outro, apareceu num lugar, apareceu no outro lugar e assim por diante. Até que ele conclui tudo aquilo que ele veio realizar. Quando ele, na cruz do Calvário, disse, está consumado, ele estava dizendo, está consumado a obra que eu vim fazer, está consumado o trabalho que eu vim realizar, está consumado o propósito para o qual eu vim. Eu vim buscar e salvar o perdido. E agora quem quiser chegar-se a Deus, pode fazê-lo através de mim, porque Jesus morreu, mas ressuscitou e nunca mais morreu. Está vivo e eternamente vivo. Então nós entendemos que a diferença do cristianismo para todos os movimentos religiosos já surgidos no mundo, e alguns ainda permanecem, às vezes engatinhando, mas estão por aí, eles têm uma grande deficiência. O fundador deles morreu e não ressuscitou. Ou seja, morreu e as coisas continuam como eles insistem, mas depende de alguém que possa dar respaldo àquilo. O cristianismo é diferente. Jesus morreu, ressuscitou, vive para sempre. Por isso, o movimento que mais cresce no mundo é o cristianismo. O movimento que mais foi perseguido no transcorrer da história foi o cristianismo, mas foi um movimento sempre vencedor. E nós estamos aí há praticamente 2000 anos daquele dia em que Jesus concluiu tudo aqui na Terra e o cristianismo continua espalhando pelo mundo afora. Quando eu nasci, poucas igrejas existiam nas cidades. Hoje, as cidades têm mais igrejas, somando escolas e hospitais, tem mais igrejas somando, o nosso último censo relata isso. Então nós vemos que a igreja não cresce só no Brasil, ela cresce em todos os lugares. Em alguns países chamados comunistas, eles procuram abafar a obra da igreja,
mas a igreja está lá presente, pujante e maravilhosa. Às vezes reunindo nos porões, às vezes reunindo nos lugares mais difíceis, mas estão sempre reunidos para que o nome do Senhor seja adorado. Então eu posso lhes dizer que em todo o mundo habitado, o cristianismo está presente. Por quê? O fundador do cristianismo vivo, e quem está vivo opera, quem está vivo fala, quem está vivo manifesta a sua graça, a sua glória, o seu poder, e o cristianismo assim prossegue nesta caminhada gloriosa rumo ao céu, até o dia em que o próprio Cristo virá nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Então entendemos que aqui Jesus, que já está ressuscitado, ele traz os discípulos para fora de onde estavam, ali na região de Betânia, e ele estende os braços sobre os discípulos, os abençoa. E naquele gesto de os abençoar, ele é levado ao céu. Todos que estavam ali viram Jesus. Quando ele está subindo aos céus, as pessoas vendo aquele espetáculo glorioso que ninguém nunca tinha visto no transcorrer da história, para demonstrar que Deus pode muito mais do que às vezes pensamos e imaginamos. Naquela hora ele não precisou de um guindaste, ele não precisou de um cabo de aço para puxá-lo, ele não precisou de um avião, helicóptero, coisa parecida para subir ao céu. Até porque nessa época nem isso tinha. Mas ele, com os braços abertos, abençoando, assim ele subiu. E os discípulos olhando, viram Jesus subindo, viram Jesus sendo escondido pelas nuvens. E Jesus daquela forma entrou no céu. E quando você lê um dos salmos, você vai observar a festa que aconteceu no salmo quando Jesus chegou lá. Mas voltemos ali à terra onde aqueles discípulos estão. Alguns anjos colocaram-se ao redor deles e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que agora está sendo recebido no céu, um dia vai voltar. E ele vai voltar para buscar vocês. E vocês devem ficar na bênção, porque ele subiu, mas deixou conosco a sua graça. Subiu, mas deixou conosco a sua bênção. Subiu, mas deixou conosco a sua unção. Subiu, mas deixou conosco a sua virtude. Subiu, mas deixou conosco o seu poder. E os discípulos ali, naquela hora, cheios de júbilo, cheios de alegria. Veja, quando Jesus morreu foi tristeza geral. Jesus é sepultado, tristeza geral. Jesus ressuscita, aparece com um aqui, outro aqui, e há dúvida, há dificuldade, um chega a dizer que não crê, coisa parecida, mas Jesus dando provas reais de que ele tinha vencido a morte, isso foi movimentando a fé, o coração desses discípulos, e agora mesmo eles estão cheios de alegria. E você vai ver no texto que eu li aqui com vocês, que ele está... O Senhor está naquela hora com as mãos estendidas, abençoando, as pessoas estão recebendo a bênção, estão alcançando esta bênção, estão cheios de júbilos, cheios de alegria, cheios de fé, cheios de esperança. Por isso eu fico muito entusiasmado quando eu leio esse texto. Vou ler aqui, olha só. Então os levou fora até Betânia e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Agora não é mais tristeza, agora não é mais lamentação, agora não é mais dificuldade. Eles viram com os próprios olhos o poder manifestado nessa ascensão de Jesus Cristo. Então, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para o templo, e o que eles fazem? Estão bendizendo a Deus, estão glorificando ao Senhor, estão exaltando o nome do Senhor. Que maravilha! O que nós fazemos hoje não é diferente. Nós sabemos que Jesus pagou o preço que nós teríamos que pagar se não fosse Ele. Porque o pecado conduz a pessoa à condenação. E essa condenação tem um preço muito alto para sair dela. Mas Jesus Cristo liberou para todas as pessoas, no transcorrer da história, o único meio necessário para que alguém possa ser salvo é crer em Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você passa pela experiência do novo nascimento. Você passa a ser uma pessoa que agora não tem só a vida física, mas tem também a vida espiritual.
Na vida física você pensa, na vida física você trabalha, na vida física você argumenta, na vida física você fala, na vida física você administra a tua vida. Mas na vida espiritual que você adquire, no momento que você crê em Cristo como seu Salvador, você está administrando as coisas espirituais. E os discípulos no templo bendiziam o Senhor. Os discípulos no templo glorificavam o nome do Senhor. Isso nunca parou. Nunca parou. Lembra quando Jesus um dia entrando na cidade de Jerusalém, as pessoas o recepcionaram e todos os cristãos naquela época, sejam eles chamados de discípulos ou de outro nome, todos aqueles que querem homenagear Jesus, e ele entra montado num jumentinho e as pessoas forravam a estrada com folhas de palmeiras e até com as suas próprias vestes, ou seja, colocando um tapete, ou seja, nós estamos honrando aquele que vem em nome do Senhor. E as pessoas se alegravam dele. E alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, esse povo está fazendo muito barulho. Manda que eles diminuam a intensidade deste barulho. Manda que eles se calem, estão perturbando a cidade. Aí Jesus disse uma palavra que ecoa até hoje nos nossos ouvidos. Se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Então o que nós vemos nos dias de hoje, praticamente 2000 anos depois destes fatos importantes acontecidos diante dos olhos de todos aqueles que ali estavam e relatado por eles mesmos, para que nós pudéssemos assim ter essas informações tão importantes, continua no mesmo propósito. Eu, você, como cristãos que somos, temos o dever de glorificar o nome de Jesus, de exaltar o nome de Jesus, de bendizer o nome de Jesus, de proclamar este nome que é sobre todo nome, e de no nome dele ministrar as bênçãos dele em todas as vidas. Isso continua nos dias atuais. E nós nunca vamos deixar de fazer isso. Até que termina o nosso último dia aqui na terra, nós seremos adoradores, nós seremos pessoas que exaltam o nome de Cristo, porque o que ele fez por nós não tem dinheiro que paga. Nós devemos a ele um favor extraordinário, porque estávamos condenados à morte eterna, estávamos condenados pelo pecado ao inferno, e Jesus nos libertou, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida e disse: estou convosco todos os dias. E aí ele manda o Espírito Santo para que este Espírito que nos consola quando estamos tristes, que nos fortalece quando estamos fracos, que nos anima quando estamos desanimados, ele está conosco todos os dias. E não serão as dificuldades, não serão os embaraços, não serão os impedimentos que vão determinar o nosso comportamento. A nossa fé, o nosso compromisso com Deus, a nossa experiência com Deus é que nos impulsiona a pregar o Evangelho, nos impulsiona a glorificar a Deus. Por isso, nos cultos que vamos participar nas igrejas, nós temos aquela alegria de poder cantar, nós temos aquela alegria de poder orar, nós temos aquela alegria de poder glorificar, nós temos aquela alegria de poder bendizer, porque nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a uma estátua, nós não servimos a um boneco, nós não servimos a uma ideia, nós servimos a um Deus que é real, a um Deus que é eterno, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é glorioso. Os discípulos viram Jesus subir, com as mãos estendidas, abençoando-os. E eles, enquanto estavam vendo Jesus, eles ficaram olhando para cima. Quando eles não conseguiram vê-lo mais, porque as alturas o escondeu, e ele entrou no céu para viver outra vez naquele lugar, que era o lugar dele. Aí os discípulos disseram: vamos agora voltar, mas a nossa missão, que era andar com ele, agora ele vai andar conosco. Porque o próprio Jesus disse: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, em meu nome, em meu nome. E nós estamos hoje usando este nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus que é poderoso, o nome de Jesus que é eterno, o nome de Jesus que é glorioso. E continuamos esta caminhada. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me dá o privilégio de me ouvir nesta hora, abra seu coração e sinta o privilégio de ser um cristão.
viva o privilégio de ser um cristão. Desfrute do privilégio de ser um cristão. Mas que seja um cristão, não simplesmente porque os seus pais foram cristãos. Não simplesmente porque você morou num país cristão. Não simplesmente porque você carrega uma cruz, por exemplo, no seu pescoço. Muito mais do que isso, porque você tem Jesus no seu coração. E aí você quer amá-lo, quer servi-lo, quer honrá-lo, como os discípulos fizeram naquele dia. Porque a obra de Deus continua através de mim, através de você. E o nome de Jesus tem que ser e deve ser sempre proclamado, porque este nome é o nome sobre todo nome. Receba Jesus e você terá na tua vida a certeza de que você está no caminho certo. Você está indo ao céu. E quando terminar sua carreira aqui, os portais da eternidade se abrirão e você ouvirá aquela solene voz dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E você vai desfrutar de um tempo de paz, de um tempo de alegria no céu com Jesus. Mas sou obrigado a dizer, se você continuar com esse coração duro, se você continuar rejeitando, se você continuar incrédulo, infelizmente você não vai herdar todas essas coisas. E na vida só tem dois caminhos, o caminho estreito que leva ao céu e o caminho largo, que as pessoas estão muitas vezes escolhendo para o inferno. E eu quero que você tome uma decisão agora, entra neste caminho que é Cristo Jesus e vamos juntos um dia entrarmos no céu para viver a eternidade preparada para cada um de nós. O próprio Jesus disse: vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Momento de fé, momento de unção, momento de vitória na vida de todos. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo o nome, que proclamo agora, que ministro agora, que declaro agora a bênção do Senhor na vida de todas estas pessoas que oram comigo. Senhor, alcança também as pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor neste altar. Que o Senhor possa entrar em providência agora a favor destas vidas, salvando, libertando, operando maravilhas. Pelo teu Espírito, Senhor, esteja convencendo as pessoas da necessidade de um encontro contigo, da necessidade de um compromisso contigo, da necessidade de viver uma vida contigo. Ser com todas essas pessoas, curando os que estão enfermos, libertando os que estão oprimidos, fortalecendo os que estão fracos, alegrando os que estão tristes, abrindo portas naqueles que enfrentam dificuldades, para que todos vivam, ó Pai, com intensidade as tuas promessas, as tuas bênçãos e sejam vitoriosos em tudo. Em o nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.